Mãezinha do céu, mãe do puro amor. Pisar o terço é a minha escada, são meus caminhos para chegar ao céu. Liturgia diária. 21º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Isaías capítulo 22, versículos 19 a 23, leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 137. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Segunda leitura. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la.
Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conversando sobre a palavra com Antônio Santoro. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra. Um programa em que a gente vai falar um pouco hoje sobre duas palavrinhas muito particulares: Cristo e Igreja. Mas antes de começar o nosso programa, eu peço a vocês, como eu sempre faço, deixem um joinha no nosso vídeo, compartilhem o nosso trabalho com outras pessoas, deixem um comentário. Faça isso agora, antes do programa começar, senão lá no final a gente acaba esquecendo. E essas são maneiras de vocês nos ajudarem a evangelizar, ajudar o YouTube a mostrar para outras pessoas que o nosso trabalho é relevante, porque quando a gente marca joinha, deixa comentário ou compartilha o vídeo com outras pessoas, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele mostra para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Nos ajudem a evangelizar. Faça isso agora, antes de começar o nosso programa. Bom, pessoal, hoje a gente celebra o 21º domingo do tempo comum. E como eu falei, a gente pode resumir em duas palavras a temática da nossa liturgia de hoje. Duas palavras que são essenciais, que estão sempre à nossa volta como membros da comunidade de Deus, né? Membros que nós queremos ser todos os dias. A gente pode resumir a nossa liturgia nas palavras Cristo e Igreja. A gente vai ver esses temas inseridos dentro das nossas leituras. A primeira leitura de hoje, gente, é retirada do livro do profeta Isaías. Pessoal, Isaías foi um profeta que recebeu o seu chamado quando ele era ainda muito jovem. E isso fez com que ele desempenhasse a sua função de profeta por um período muito longo. Ele foi uma espécie de consciência crítica de vários reis que passaram por Israel durante o período no qual ele exerceu seu ministério. A influência que Isaías possuía sobre os governantes não era algo casual. Ele era oriundo, pessoal, de uma família nobre. Ele possuía grande cultura e ele era acostumado a frequentar as camadas mais altas do poder de Israel. Por isso, ele sempre fala nos seus escritos, demonstrando grande autoridade, mesmo para com os reis daquele país. Mas apesar dele estar ligado às classes mais altas do poder, Isaías nunca foi omisso em relação à sua missão. Ele nunca ficou do lado dos poderosos quando esses agiam de maneira contrária aos planos de Deus. Ele sempre foi um defensor muito atuante dos direitos dos oprimidos, das viúvas, dos órfãos, das classes mais oprimidas pelos governantes do seu tempo. Cada época tem as suas classes mais oprimidas, e na época de Isaías eram essas. Se a gente for analisar os nossos tempos, certamente a gente vai chegar a várias categorias de pessoas que são esquecidas pelos nossos governantes. Bom, o nosso texto de hoje ele nos coloca no tempo do rei Ezequias. Ezequias sempre foi muito criticado por Isaías porque ele sempre foi muito favorável à celebração de alianças políticas e militares com outras nações, porque dessa maneira ele acreditava que Israel ia ficar mais protegido contra os ataques das nações inimigas. Mas foi tudo em vão. No ano de 701 a.C., Jerusalém foi cercada e foi tomada pelos assírios. O episódio que a gente vê narrado na leitura de hoje faz referência a um oráculo dirigido ao administrador do palácio do rei Ezequias, que se chamava Sóbina. Isaías anuncia que ele vai ser expulso do seu cargo e que no seu lugar vai ser colocado outro administrador chamado Eliacim. Pessoal, o motivo para que essa substituição fosse feita está narrado um pouquinho antes do trecho que a nossa leitura de hoje abrange. Está no versículo 16 do capítulo 22.
E a nossa leitura se restringe aos versículos 19 a 23 desse mesmo capítulo. Por isso, mais uma vez, e eu sempre sou tão chato com isso, vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir falar a mesma coisa, Mas eu falo, viu? Por isso, mais uma vez, eu recomendo que vocês leiam sempre o contexto completo de onde são retiradas as nossas leituras. Dessa maneira, vocês vão ter uma compreensão muito mais rica, muito mais abrangente da leitura. Então, para hoje, fica o dever de casa. Leiam o capítulo 22 do livro do profeta Isaías. Bom, como eu tinha dito, esse versículo 16, nesse versículo 16, o administrador Sobna, ele é censurado por construir para ele próprio um sepulcro num lugar elevado. Nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual esse seu ato foi criticado, Talvez por ser um sinal de orgulho, ou quem sabe ainda, por ser um mau uso do dinheiro do povo num momento de grande fragilidade das pessoas. Enfim, a mensagem é que ele ia ser substituído nas suas funções e tanto a sua túnica quanto o seu cinto e as suas chaves, as chaves que ele possuía, objetos que eram o símbolo do seu poder, tudo isso seria entregue a ele assim. Percebam, pessoal, no simbolismo que as chaves possuíam. A função de mordomo do palácio garantia para quem a ocupasse ter em seu poder a posse das chaves do palácio. Dessa maneira, ele administrava os bens do rei. Ele definia os horários de abertura e de fechamento das portas do palácio. E ele ainda determinava quais pessoas podiam ter um acesso mais próximo do rei. Era uma função muito importante. Dessa maneira, a gente vê que eram depositadas muitas esperanças em ele assim e no modo como ele iria desempenhar a sua função. Além disso, a gente tem um outro simbolismo muito forte da nossa leitura, quando é dito que ele seria fixado como uma estaca em um lugar seguro. Essa imagem tem a intenção de mostrar para a gente, de dizer para a gente, que ele deveria desempenhar as suas funções com muita firmeza e segurança, como uma estaca mesmo, Mas por que esse tema, que numa primeira análise nos parece um tema do dia a dia, uma cena do dia a dia do palácio? Por que esse tema tem relevância para ser tema da nossa leitura de hoje? É justamente para nos situar na importância do que viria a ser a verdadeira responsabilidade de possuir a guarda das chaves, que a gente vai ver mais adiante no comentário sobre a leitura do Evangelho, sobre a responsabilidade de ser um pai para aqueles que estão sobre a sua responsabilidade e de procurar sempre o que for melhor para todos. Pessoal, a lição mais importante que talvez a gente possa tirar dessa leitura é que o exercício de um cargo de poder deve sempre estar ligado ao exercício do serviço para com aqueles sobre os quais esse poder é exercido. Quem exerce poder sobre outras pessoas precisa exercer esse poder com autoridade e com firmeza, sim, mas também precisa exercer esse poder com cuidado, com bondade, com tolerância, compreensão, com misericórdia. Se nós formos olhar sobre essa ótica, o exercício do poder é muito mais um exercício de amor do que um exercício de autoridade em si própria. É muito difícil que alguém possa desempenhar cargos de autoridade com sucesso se essa pessoa não for guiada pelo amor e pelo cuidado para com aqueles que são submissos a ela. Percebem? O exercício do poder pelo poder, ele nunca termina bem. É essa lógica que a gente, que nos dizemos cristãos, devemos exigir sempre dos governantes que nós elegemos, tanto no âmbito da sociedade civil, como também, esses a gente não elege, mas a gente também precisa exigir deles, dos governantes das nossas comunidades religiosas, esse mesmo tipo de exercício de poder. É essa lógica que nós precisamos cobrar, principalmente no âmbito das nossas comunidades.
As pessoas que ocupam cargos, elas devem ser sempre cobradas e exercer esses cargos com amor e com humildade, lembrando que a sua missão deve ser voltada principalmente para aqueles que são mais necessitados, para aqueles que delas mais dependem, que nelas depositam as suas esperanças. Gente, isso se aplica a todas as esferas de poder, desde o pai ou da mãe dentro de casa, até o presidente da república de um país, até um rei, qualquer um, até o papa. A nossa leitura de hoje, ela nos dá a entender que o poder que era exercido pelo administrador do rei servia mais para a realização de atividades egoístas, servia mais para a realização dos seus próprios interesses e não dos interesses verdadeiros e nobres aos quais ele deveria estar vinculado. Pessoal, o exercício do poder só faz realmente sentido quando ele está vinculado aos interesses da comunidade, aos interesses daqueles que estão submetidos ao governante. A pessoa que ocupa um cargo de poder, ela deve saber abrir mão dos seus interesses pessoais, em benefício dos interesses daqueles que mais necessitam da sua assistência. E isso, pessoal, como eu disse, em todas as esferas da nossa vida. Que isso sirva para nós refletirmos também como nós estamos agindo, como nós exercemos o nosso poder, ainda que nos pequenos espaços, nos pequenos universos aonde nós temos alguma influência. É de baixo para cima que nós educamos o nosso espírito. Na segunda leitura de hoje, nós continuamos refletindo sobre a carta de São Paulo aos Romanos, que já nos acompanha há várias semanas. Há vários domingos nós vimos Paulo nessa mesma carta aos Romanos, nos dando um grande ensinamento sobre a salvação, sobre o plano de salvação que é oferecido a nós gratuitamente por Deus. Foram vários domingos que nós acompanhamos Paulo falando sobre esse tema. Nos capítulos de 9 a 11 dessa carta, a gente vê Paulo falando sobre a questão do acesso de Israel a essa salvação, uma vez que esse mesmo povo rejeitou a salvação de Jesus. Será que isso significa que Israel está fora da salvação de Deus? Claro que no entendimento de Paulo, que era israelita, não. Paulo entende que Deus não pode ser infiel às suas promessas. Talvez no primeiro momento ele tenha permitido que Israel rejeitasse a salvação, com a finalidade de que os pagãos pudessem se beneficiar dela, pudessem se beneficiar dos dons que Deus estava oferecendo. Talvez Deus tenha permitido que algo, aparentemente mal pudesse acontecer, para que algo melhor pudesse acontecer mais para frente. Se Israel, desde o início dos tempos, foi chamado para ser um povo escolhido por Deus, esse chamamento é, na visão de Paulo, irrevogável. O texto que a gente lê hoje, pessoal, é a conclusão dessa reflexão. Hoje Paulo nos faz refletir, contemplar sobre a riqueza, sobre a sabedoria e a ciência de Deus. São essas três qualidades de Deus que vão fazer com que Paulo faça as três perguntas ao final da leitura. Falando de uma maneira bem resumida, Paulo reconhece que os desígnios de Deus são repletos de mistérios e ultrapassam, de uma forma inimaginável, a capacidade e a compreensão que a gente tem das coisas. Para a gente, suas criaturas, só nos resta aceitar as nossas limitações, a nossa incapacidade de compreender esse Deus, que é tão desconcertante para o nosso entendimento humano. Nós não conseguimos alcançar as suas definições de poder, de sabedoria, de misericórdia. Está muito fora do nosso alcance. A nossa leitura de hoje, ela nos convida a fazer uma reflexão sobre Deus. Ela nos faz um convite para que a gente mergulhe no seu mistério, para que a gente reconheça a profundidade da sua grandeza, da sua sabedoria, do seu amor. Ela nos convida para que a gente possa perceber o quanto Deus ultrapassa toda a nossa capacidade de compreender a sua natureza.
E fica para nós uma grande lição. Nós devemos ter muito cuidado com as imagens que nós mesmos criamos de Deus e que a gente tenta passar para outras pessoas. Nós devemos ter muito cuidado para a gente não passar para os outros a imagem de um Deus que seja, na verdade, um Deus muito parecido com a gente mesmo. Um Deus que é criado à nossa própria imagem e semelhança. A leitura de hoje ela nos ensina que Deus não cabe dentro das nossas definições. Lembremos sempre que o Deus verdadeiro nunca vai ser um nosso adversário. Lembremos que Ele é onipotente, que Ele nunca vai precisar afirmar sua grandeza às custas da humilhação das pessoas. Deus é um Pai preocupado com a nossa felicidade, com a felicidade dos seus filhos. Ele deseja que todos, sem nenhuma exceção, façam parte, aceitem o seu projeto de salvação. Mas para que a gente possa ver Deus dessa maneira, pessoal, nós também devemos, dentro de nós, estar abertos a receber o seu projeto de amor, a entender a sua grandeza. Nós não conseguimos aceitar a grandeza e a infinidade do amor de Deus por nós. Nós nunca vamos conseguir aceitar isso enquanto a gente ficar fechado num egoísmo, num tipo de orgulho que nos impede de reconhecer as nossas limitações, a nossa autossuficiência. A nossa autossuficiência, ela nos impede, ela fecha os nossos olhos para a grandeza de Deus. Nós precisamos olhar para Ele com a mesma confiança que uma criança pequena olha para sua mãe ou para o seu pai. É uma confiança sem limites. Ela não compreende totalmente aquilo, mas ela tem uma confiança plena de que eles a amam e de que eles querem o melhor para ela. É assim que nós precisamos também enxergar Deus e confiar nele, de uma forma total e inquestionável. No nosso evangelho de hoje, Mateus nos situa na região do norte da Galileia, num local chamado Cesareia de Filipe. Esse local, pessoal, ele tinha esse nome porque ele tinha sido construído por Herodes Filipe, que era filho de Herodes o Grande, em homenagem ao imperador Augusto. E como os imperadores romanos eram conhecidos como Césares, esse lugar ficou conhecido como Cesareia de Filipe. Fica aí nessa curiosidade para a gente no dia de hoje. Esse episódio que a gente vê hoje narrado, ele tem um lugar central no Evangelho de Mateus, porque ele representa o início da caminhada de Jesus rumo ao seu destino final. Até aqui a gente viu o sucesso inicial do seu ministério, a oposição que ele sofreu por parte dos líderes dos judeus e até mesmo uma certa indiferença, um certo desinteresse que uma parcela da população demonstrava em relação a ele, Uma vez que a sua proposta, a proposta do reino de Deus, ela não foi acolhida por muitas pessoas, a não ser por um grupo restrito de pessoas que andavam mais próximas de Jesus. Pessoal, no nosso texto de hoje, Jesus se dirige aos discípulos fazendo algumas perguntas. Não com a intenção de fazer uma pesquisa para medir a sua popularidade, mas com a intenção de esclarecer aos discípulos quem ele era realmente e de instruí-los sobre qual seria o caminho que eles teriam que trilhar junto dele daquele momento em diante. A coisa ia mudar um pouco. A gente vê, de acordo com as respostas dos próprios discípulos, que a opinião das pessoas a respeito de quem Jesus era ficava muito vinculada ao passado, ficava muito vinculada às tradições do povo judeu. Muitos identificavam Jesus com João Batista, com Elias, com Jeremias ou com algum dos profetas do Antigo Testamento. As pessoas tinham muita dificuldade de enxergar e de compreender a condição única que Jesus representava. Elas veem em Jesus apenas um homem bom, um homem generoso, um homem justo, que escutou o chamado de Deus e que atendeu à sua missão de sair ao mundo pregando da mesma forma que fizeram os antigos profetas. Já a opinião dos discípulos conseguiu ir além
do entendimento comum das pessoas. Os discípulos, a comunidade que começava, a se formar em torno de Jesus e que era representada ali pela voz de Pedro, ela tem a seguinte opinião a respeito de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Numa segunda parte do Evangelho, a gente tem a resposta de Jesus em relação a esse testemunho feito pela comunidade através das palavras de Pedro. Jesus felicita eles, na pessoa de Pedro, pelo esclarecimento a respeito da sua pessoa. Mas ele diz que isso não é mérito próprio, mas é um dom gratuito de Deus. Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, não era mérito de Pedro. Pedro, assim como a comunidade que ele representava, pertence ao grupo de pessoas que estão abertas a acolher as propostas de Deus. Em oposição a eles estão os líderes judeus, os fariseus, os doutores da lei e os escribas, que resistiam à proposta, à novidade que Jesus trazia, que resistiam a saírem das suas certezas históricas, dos seus privilégios, da sua acomodação, da sua segurança, do seu preconceito, que tanto mal causaram para aquela sociedade, colocando fora do centro dela tantas pessoas, excluindo tantos irmãos, justamente aqueles para os quais Jesus veio em primeiro lugar. Aqueles que ninguém queria incluir, aqueles que ninguém queria acolher, aqueles que eram colocados na margem da sociedade. Quando Jesus diz a Pedro que ele é a pedra sobre a qual ele irá construir a sua igreja, a gente deve entender essa frase dentro do contexto da confissão de fé que Pedro acabava de fazer. É justamente essa fé, proclamada pela boca de Pedro, na qual Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que mais tarde iria dar a sua vida em favor daquela mesma comunidade e depois de 3 dias iria ressuscitar dos mortos, como garantia de que a morte não mais teria a palavra final sobre nós. É essa fé, é essa confissão de fé que estava começando a ser construída. É sobre essa fé que vai se fundamentar a construção da nova comunidade que mais tarde viria a se tornar a Igreja de Jesus, a nossa igreja, aquela na qual nós, 2000 e tantos anos depois, estamos inseridos. Por fim, a gente vê como tudo isso iria se tornar viável. Na linguagem bíblica, aquele que possuía as chaves de um palácio se tornava o seu administrador. Lembram lá da primeira leitura de hoje? Pois é. Sendo assim, pessoal, Jesus promete para Pedro as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Ou seja, ele promete a Pedro a administração da sua igreja. Jesus, gente, nomeia Pedro como administrador da sua igreja, dando a ele autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para aplicar os ensinamentos de Jesus às novas necessidades e situações que iriam surgir no decorrer do tempo, e para aceitar ou não os novos membros da comunidade. Porque nós devemos ter em mente que todos são chamados por Deus para integrar a comunidade do reino de Deus. Mas aqueles que não estão dispostos a aderir às propostas de Jesus, eles não podem ser admitidos, Eles vão continuar vivendo na margem, mas dessa vez, não por terem sido excluídos pelos seus líderes, mas por uma opção voluntária feita por eles de não aderir à proposta de Jesus. Essa é a realidade. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta que deve ecoar sempre dentro do nosso coração. E responder essa pergunta, pessoal, não significa sair por aí pregando lições de moral ou de catequese, ou tentando impor construções teológicas para as pessoas, mostrando o nosso conhecimento profundo sobre as Sagradas Escrituras.
Responder essa pergunta significa interrogar sinceramente, no fundo da nossa alma, a nós mesmos e ver como nós percebemos Jesus nas nossas vidas. Analisarmos qual é a atenção e a qualidade dessa atenção que nós damos àquelas propostas que foram feitas por Ele. Como nós aderimos a ela na prática da nossa vida. Da boca para fora ou em nossas atitudes diárias, nas nossas palavras, no nosso testemunho de vida, no nosso proceder, no proceder com os nossos irmãos, no relacionamento com as pessoas que são mais próximas de nós, porque é aí que se reflete quem nós realmente somos. Como nós respondemos profundamente a essa questão? Para Pedro, gente, Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Para Paulo, ele é o autor do plano de salvação que é destinado para todas as pessoas. Aquele que ninguém poderia compreender totalmente, por causa das nossas limitações humanas. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de todo o amor. E para você, quem é Jesus? Façamos essa reflexão no dia de hoje. Um grande abraço para todos vocês que ficaram conosco até agora. Quem não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem puder, compartilhe o nosso trabalho nos seus grupos, nas suas redes sociais, com outras pessoas. Isso nos ajuda a evangelizar. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Frase para reflexão. Deus está encarnado em seu semelhante para que você se aproxime dele e lhe dê provas de seu amor. Santa Catarina de Sena.